Motivo de muito orgulho para o torcedor do Vasco, hoje, dia 7 de abril de 2024, a resposta histórica completa 100 anos de acontecimento. Esse caso marcou não só a história do Vasco, mas a história do futebol. Hoje é dia de celebrarmos ele e conhecer um pouco mais sobre também. Vem comigo, que é hora de viajar no tempo. 7 de abril de 1924. Pouco mais de um ano antes, o Vasco era campeão carioca pela primeira vez, com um time que ficaria conhecido como os Camisas Negras. Revolucionário e marcante, aquele time ficou eternizado nos livros de história do esporte, mas esse é capítulo para outro dia. O que importa é que esse título significou uma ruptura de uma hegemonia de times com jogadores predominantemente de pele branca, sendo campeões estaduais. Essa ruptura não passou despercebida ao olhar predominantemente elitista que prevalecia entre os comandantes dos clubes da época. Em virtude principalmente dessa conquista, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bangu e São Cristóvão decidiram se desafiliar da federação da época, a Liga Metropolitana, e fundaram a sua própria, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, AMEA. O Vasco seria assim chamado a participar da AMEA, porém teria de cumprir as cláusulas absurdas do Estatuto da Federação, como o impedimento de inscrição de jogadores sem profissão definida e analfabetos. Como havia sido convidado a participar da liga, Vasco buscou saber como seria essa tramitação. Quando buscou essa afiliação, foi informado de que teria que excluir 12 de seus atletas, sendo 7 deles da equipe principal e 5 do segundo quadro, isso é, atletas de base. Tudo isso culminou no ato cujo centenário é celebrado hoje. Em 7 de abril de 1924, na Secretaria do Vasco, o presidente José Augusto Prestes redigiu e assinou o ofício de número 261, endereçado a Arnaldo Guinle, presidente da AMEA, que dizia o seguinte, abre aspas, as resoluções divulgadas hoje pela imprensa, tomadas em reunião de ontem pelos altos poderes da associação a que Vossa Excelência tão dignamente preside, colocam o Clube de Regatas Vasco da Gama numa tal situação de inferioridade que absolutamente não pode ser justificada, nem pelas deficiências do nosso campo, nem pela simplicidade da nossa sede, nem pela condição modesta de grande número dos nossos associados. Os privilégios concedidos aos 5 clubes fundadores da AMEA e a forma por que será exercido o direito de discussão e voto e feitas as futuras classificações obrigam-nos a lavrar o vosso protesto contra as citadas resoluções. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores das nossas equipes, resolveu por unanimidade a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama não a dever aceitar, por não se conformar com o processo porque foi feita a investigação das posições sociais desses nossos consórcios, investigação levada a um tribunal onde não tiveram nem representação, nem defesa. Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte sacrificar ao desejo de fazer parte da AMEA alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Futebol da cidade do Rio de Janeiro de 1923. São esses 12 jogadores, jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles, com tanta galhardia, cobriram de glórias. Nesses termos, sentimos ter que comunicar a Vossa Excelência que desistimos de fazer parte da AMEA. Queira Vossa Excelência aceitar os nossos protestos da maior consideração e estima de quem tem a honra de subscrever. A resposta histórica reverbera até os dias atuais não por acaso. Esse acontecimento serve como uma boa reflexão sobre o racismo e os preconceitos no nosso país. Mesmo passados 100 anos, seguimos vendo o racismo acontecer diariamente e até mesmo dentro do esporte. A reflexão que eu deixo aqui é: quando é que, enquanto sociedade, vamos nos aceitar como heterogêneos? Quando vamos conseguir conviver com o fato de que não somos iguais em tudo, mas no mais crucial, que é sermos humanos, nós somos idênticos? Que esse centenário sirva para refletirmos um pouco mais sobre isso e que sirva também para exaltar a rica e nobre história do Vasco, que desde antes mesmo da profissionalização do esporte no Brasil e no mundo, já se preocupava em ser sensível socialmente. Eu fico por aqui, fica um agradecimento a quem viu esse vídeo até o final, siga o Analisa Vasco em todas as redes sociais que estão aí na tela e até a próxima.